Em destaque no Panorama CBN. Após saída de Toffoli, ministro André Mendonça assume a relatoria das investigações do caso Master. STF começa a julgar processos sobre a aplicação da lei de anistia a crimes que tiveram início na ditadura. Tiroteio deixa mortos e feridos em Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Parlamento português avança no projeto de lei que restringe o acesso de crianças a redes sociais. Carnaval abre no Rio e em São Paulo com desfiles de escolas de samba e a folia já está espalhada pelo país. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Bom, o ministro André Mendonça é o novo relator das investigações sobre o Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Ele foi escolhido ontem à noite por sorteio para o lugar do ministro Dias Toffoli, que deixou o caso após muita pressão. André Mendonça já é relator das investigações sobre o escândalo do INSS e falou para os interlocutores que vai agir com serenidade e responsabilidade no caso Master. Lembrando que o Master foi liquidado depois de uma fraude de 12 bilhões de reais. O ministro Dias Toffoli resistiu até o fim, mas foi convencido pelos colegas de que as pressões não iriam parar se ele continuasse. Teve uma reunião ontem que durou 3 horas. O presidente do STF, Edson Fachin, apresentou a todos os integrantes da corte, nessa reunião, o relatório da Polícia Federal, em que aparecem conversas de Toffoli com o dono do Banco Master no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Em nota divulgada no final da reunião, os ministros disseram que não há motivo para declarar a suspeição ou impedimento de Toffoli e reconheceram a plena validade dos atos praticados por ele enquanto ele foi relator do caso. Na saída, ao ser perguntado pelos jornalistas sobre a decisão de sair, de deixar o caso, Toffoli foi lacônico. O senhor vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente, se resumiu a falar isso, sobre a reunião. Ao rejeitar a tese de suspeição de Toffoli, o STF está tentando blindar a validade das decisões dele como relator e afastar as tentativas de impeachment no Congresso. Os advogados dos acusados diziam que se houvesse suspeição, eles iriam pedir a nulidade do processo, como foi, por exemplo, no caso da Lava Jato, em que o então juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito para condenar. Ontem, um grupo de parlamentares, incluindo o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, protocolou mais um pedido de impedimento de Toffoli por conflito de interesse. Isso aí foi antes da saída dele. Agora vamos retomar aqui um pouquinho e lembrar que o principal conflito de interesses apontado como causa da queda do ministro Toffoli da relatoria do Master foi o caso do resort no Paraná, A gente falou sobre isso aqui. Em 2021, os irmãos do ministro venderam por 3 milhões de reais parte das cotas que tinham no Taiaiá. A venda das cotas foi feita para o Arlin, um fundo controlado pela REAG, e que tinha como único cotista o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Ontem, pela primeira vez, o ministro Dias Toffoli admitiu ser sócio da companhia e ter recebido dividendos da empresa, mas falou que desconhece o gestor do fundo Arlin, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. O ministro falou também que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro e do cunhado Fabiano Zettel. Mas, segundo a comentarista da CBN Malu Gaspar, o relatório da Polícia Federal sobre as conexões de Dias Toffoli com Vorcaro contradiz o ministro. O relatório detalha diálogos entre o CEO do Master e o cunhado Fabiano Zettel sobre pagamentos a serem repassados para Toffoli em dezembro de 2024, 3 anos após a venda de parte das cotas para o fundo. Nessas conversas, Zettel pergunta ao banqueiro como que deveria proceder em relação aos pagamentos para o ministro. O controlador do Master respondeu que preferia que os repasses se dessem por meio do fundo Arlin.
E segundo a jornalista Miriam Leitão, a Maridit tem capital social declarado de apenas R$ 150. O valor não foi atualizado desde a criação dessa companhia. Uma outra informação que chama a atenção é que o endereço apontado como sede da empresa é a residência do irmão de Toffoli, o engenheiro elétrico José Eugênio Dias Toffoli, em Marília, no interior de São Paulo. Ao receber a reportagem do Estadão numa casa simples, a cunhada do ministro, Cássia Pires Toffoli, negou que o marido fosse sócio de um resort de luxo ou dono de uma empresa envolvida em negócios milionários. Ô moço, dá uma olhada na minha casa. Tá vendo aqui? Sim. Tá vendo a situação na minha casa? Aí você entrar dentro, você vai ficar assustado. O que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos. E eu não sei de nada que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Bom, bem esquisito, né? Até porque, como eu falei, esse resort, que seria do marido dessa mulher, é caríssimo, é um resort de luxo. Só para você ter uma ideia, a diária da suíte mais simples desse resort em Ribeirão Claro, no Paraná, custa mais de R$ 2.500. Rememorando ainda, desde dezembro, quando foi sorteado o relator da Operação Compliance Zero, o ministro Dias Toffoli tomou uma série de decisões controversas. Inicialmente, alegando que havia citação a um deputado da Bahia, o ministro decretou altíssimo nível de sigilo. Depois, na sequência, atendendo a um pedido da defesa de Daniel Worcaro, o ministro manteve o processo no STF e centralizou toda a investigação. Na véspera do Natal, Toffoli determinou uma acariação entre o dono do Master, o ex-presidente do BRB e o diretor de fiscalização do Banco Central, que acabou cancelando depois de muitas críticas. Em janeiro, depois de uma nova fase da Compliance Zero, numa decisão incomum, o ministro Dias Toffoli determinou que as provas recolhidas pela Polícia Federal fossem armazenadas no STF. De novo criticado, ele acabou mudando de ideia e determinou que o material fosse enviado à Procuradoria-Geral da República. 24 horas depois, decidiu que as provas só poderiam ser examinadas por peritos indicados por ele. No dia seguinte, ele reduziu de 5 para 2 dias o prazo para que a Polícia Federal tomasse o depoimento de 8 investigados. Em outra decisão polêmica, o ministro tornou sigilosos os dados do banqueiro Daniel Worcaro, que haviam sido quebrados pela CPMI do INSS. Ontem, antes de deixar a relatoria, Toffoli tomou mais uma decisão polêmica. Ordenou que a Polícia Federal enviasse ao STF o conteúdo de todos os celulares e de outras mídias periciados. Bom, o comportamento de Toffoli nesse caso e também o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Worcaro até reabriram a discussão sobre a necessidade de um código de conduta dos magistrados do STF. No início do mês, o presidente da corte, Edson Fachin, nomeou a ministra Carmen Lúcia para elaborar as regras, mas acabou adiando a reunião sobre o assunto depois de resistências dos próprios ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E ontem uma pesquisa Quest revelou que 82% dos brasileiros concordam com a criação desse Código de Conduta dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda no STF, agora um outro assunto, começa hoje o julgamento de 2 processos sobre a aplicação da lei de anistia a crimes que tiveram início na ditadura, mas cujos efeitos ainda se consumam no presente. São os chamados crimes permanentes. Uma decisão dos ministros sobre o caso vai padronizar o entendimento da Corte sobre o assunto, que será aplicado a processos com o mesmo tema em instâncias inferiores da Justiça. A questão envolve saber se crimes ocorridos naquele período ainda podem ou não ser punidos criminalmente. Os ministros vão julgar 2 recursos do Ministério Público Federal que pretendem manter a tramitação de processos penais contra acusados de promover desaparecimentos forçados durante a ditadura militar. A questão envolve casos que permanecem sem solução até hoje. Um dos recursos trata de crimes ocorridos durante a guerrilha do Araguaia, de homicídio cometido por Lício Augusto Ribeiro Maciel e de ocultação de cadáver praticado por Sebastião Curió, ambos do Exército Brasileiro. Curió morreu em 2022. O processo busca a condenação de Maciel.
Ainda no judiciário, começa hoje e vai até o dia 24 de fevereiro, o julgamento dos recursos dos 5 policiais militares do Distrito Federal condenados por atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Vai ser no plenário virtual da primeira turma do STF. Foram condenados a 16 anos de prisão os coronéis Fábio Augusto Vieira, então comandante da PM do Distrito Federal, Clepter Rosa Gonçalves, então subcomandante-geral da PM, Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-chefe do Departamento de Operações, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos. Em São Paulo, a polícia ainda aguarda os laudos e deve ouvir mais 3 funcionários da academia no caso dos alunos intoxicados após uma aula de natação. Das 7 pessoas que passaram mal, 3 continuam internadas. O Ministério Público deu parecer favorável ao pedido de prisão dos 3 sócios que foi apresentado pela polícia. Vamos dar uma pausa no noticiário rapidinho para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. O banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br e saiba mais. Agora os destaques internacionais. 2 pessoas morreram e outra ficou ferida num tiroteio que aconteceu na noite desta quinta-feira em um dormitório numa universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Uma faculdade historicamente negra. O crime levou ao isolamento do campus. Foi o que informaram as autoridades. O tiroteio foi registrado por volta das 9h15 da noite, no horário local, 11h15 da noite, no horário de Brasília, num apartamento do complexo residencial estudantil. Poucos detalhes oficiais haviam sido divulgados até o momento em que eu gravava, como, por exemplo, informações sobre o atirador ou as circunstâncias do crime. O governo de Donald Trump vai retirar os agentes do Serviço de Imigração de Minnesota. A determinação ocorre após uma onda de protestos e mortes no país. De acordo com o chefe temporário do ICE no estado, os agentes de imigração devem sair da região gradativamente até a semana que vem. Minnesota se tornou foco de protestos contra a caça de imigrantes após a morte de 2 pessoas. O parlamento português avançou no projeto de lei que restringe o acesso de crianças a redes sociais. O texto, aprovado em primeira leitura, exige o consentimento explícito dos pais para que crianças e adolescentes de 13 a 16 anos tenham acesso às plataformas digitais. Essa é uma das medidas inéditas no legislativo europeu. O projeto de lei ainda pode ser modificado antes da votação final. O FBI anunciou que aumentou para $100 mil a recompensa para quem revelar informações que levem à localização da mãe de uma apresentadora de TV dos Estados Unidos. Esse caso ganhou repercussão internacional, né? A mãe dessa jornalista foi sequestrada no dia 31 de janeiro e autoridades ainda não identificaram o suspeito pelo desaparecimento dela. Milhões de eleitores foram às urnas na primeira eleição realizada após a revolta liderada por jovens da geração Z em Bangladesh. O pleito terminou com vitória ampla de um partido tradicional e desempenho fraco da legenda formada por manifestantes que ajudaram a derrubar o governo anterior. A votação ocorreu cerca de 2 anos após os protestos de 2024, que levaram à queda da então primeira-ministra. A repressão deixou cerca de 1.400 mortos e mergulhou o país numa crise política e econômica. Na Argentina, a Câmara aprovou a lei que reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos. O texto ainda precisa passar pelo Senado antes de ir para a sanção presidencial. O projeto foi aprovado por 149 votos a 100, com apoio de partidos aliados ao governo de Javier Milei. A esquerda rejeitou a proposta. De
volta ao noticiário nacional para falar sobre economia. Os Correios deixaram de pagar 3 bilhões e 700 milhões de reais em obrigações com fornecedores, empregados e tributos. As informações foram divulgadas num documento de análise da situação da empresa. Lembrando que ao longo dos últimos anos, a estatal vem sofrendo seguidas crises econômico-financeiras que impactaram diretamente o desempenho, dos Correios. Entre os débitos não quitados está uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais com a Previdência. A Vale teve um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025 por baixas contábeis. Um ano antes, a perda havia sido de 694 milhões. Apesar do prejuízo líquido, o lucro de juros, impostos, amortização e depreciação somou 4 bilhões e 600 milhões entre outubro e dezembro. O Banco do Brasil registrou calote de mais de 3 bilhões de reais de uma única empresa. O caso envolvendo uma companhia do segmento atacado levou o índice de inadimplência acima de 90 dias a 5,1% no quarto trimestre de 2025. Sem o impacto do calote, a taxa ficaria em 4,8%. As informações do balanço do Banco do Brasil foram divulgadas pelo portal G1. O Tribunal Superior Eleitoral liberou o desfile da Escola de Samba do Rio, que vai homenagear o presidente Lula, mas alertou que poderá haver punição no futuro se houver abuso durante a apresentação. Por unanimidade, os ministros rejeitaram uma ação do Partido Novo que acusava o PT, o presidente Lula e acadêmicos de Niterói de fazer propaganda eleitoral antecipada. Em plenário, os ministros do TSE argumentaram que a proibição do desfile representaria censura prévia, já que os fatos ainda não ocorreram. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a liberação do desfile com homenagem a Lula não é um salvo-conduto para abusos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. Anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa justiça eleitoral. Isto aqui não parece ser cenário de areias claras de uma praia, parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, é o que parece. Bom, o presidente Lula deve ir ao Sambódromo da Sapucaí, no Rio, no domingo, para assistir à apresentação da Acadêmicos de Niterói, que vai ser a primeira escola do grupo especial a desfilar. Já teve ministra, a própria Janza, já ensaiaram, durante os ensaios técnicos no Sambódromo do Rio. Hoje, o presidente Lula desembarca no Recife para participar do tradicional Galo da Madrugada, no sábado de Carnaval, amanhã. E ainda amanhã, Lula segue para Salvador para acompanhar a saída do bloco Trio da Cultura, que é da ministra Margarete Menezes, no circuito Barra Ondina. Psyll, de todos os amores que eu tenho, Mocidade Unida da Moca, a minha, a de vocês, maior paixão! Alô, Mu! Vai ficar sinistro, hein? Mete a mão, bateria! Alô, a Mocidade Unida da Moca abre hoje o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. Uma festa que começa às 11 da noite no Sambódromo do Ayambi, na zona norte da cidade. Na sequência, passam pela Avenida Colorado do Brás, Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro, Vai Vai e Barroca Zona Sul. Quem vem lá é Unidos de Padre Miguel. No Rio de Janeiro, hoje tem a primeira noite de desfiles da série Ouro, que dá acesso à elite do Carnaval Carioca. A partir das 10 da noite, 7 escolas entram na Marquês de Sapucaí. Unidos do Jacarezinho, Inocentes de Belfor Roxo, União do Parque Acari, Unidos de Bangu, Unidos de Padre Miguel, União da Ilha do Governador e Acadêmicos de Vigário Geral.
As 12 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio começam a se apresentar na noite de domingo. Pelo segundo ano seguido, serão 3 dias de desfiles. E é carnaval no Brasil todo, né? Vou dar uma passada aqui pelo Nordeste. No Recife, ontem teve a abertura oficial da folia na capital pernambucana, reunindo uma multidão. Entre as atrações, Lenine, um dos homenageados da festa desse ano, e ele recebeu vários convidados, incluindo Lineker e Ana Vitória. João Gomes levou o projeto Dominguinho para Recife e surpreendeu com uma participação inesperada de Elba Ramalho. Quando o sol vai, você vem pra competir com as estrelas. Do seu amor sou refém. Você é minha certeza. Hoje eu lembrei de nós, embaixo dos lençóis, viajando sem sair do quarto, sonhando acordado. Você é meu norte, ouviria por horas aqui. Mas vamos continuar com o carnaval, porque também teve a abertura histórica do Carnaval de Salvador, com grande presença de público no centro da cidade, que recebeu a programação especial A Rota do Samba, espetáculo dirigido por Larissa Luz, em celebração aos 110 anos do samba. Participaram Xande Harmonia, Mariane de Castro, Roberto Mendes, Galdo Beco, Chocolate, Thiago da Bahia, Ju Moraes, entre outros artistas. E a multidão lotou o Campo Grande, reforçando o protagonismo do circuito no carnaval. Hoje tem muito mais no circuito Dodô Barra Ondina, um dos pontos mais tradicionais da folia baiana. Vai ter Bel Marques, Anitta, Baiana System e muito mais. No futebol, o Palmeiras venceu o Internacional por 3-1 em Porto Alegre e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O time paulista soma 7 pontos em 3 jogos, assim como o São Paulo, o Fluminense e o Bahia também, tá? Mas o Palmeiras aparece na ponta por ter saldo de gol superior ao dos adversários. O Fluminense derrotou o Botafogo por 1-0 e subiu para a 3ª posição. O Corinthians ganhou do Bragantino por 2-0 e acabou com a invencibilidade do time do interior de São Paulo. E o Atlético Paranaense venceu o Santos por 2-1. E assim vamos encerrando o Panorama CBN dessa sexta-feira. Não, pera. Deixa eu registrar aqui algumas participações. Por exemplo, no meu Instagram, biancasantos.bia, chegou a mensagem do querido Carlos Oliosi, que disse que é um panolover de carteirinha e queria ouvir o samba enredo da Tom Maior, que vai homenagear Uberaba e as marcas, né, de Uberaba, o agronegócio, Chico Xavier, e é a cidade onde ele mora e ama de paixão. O futuro chegou, apaga a luz no olhar, brotou a semente, é tempo de semear, é nesse trem que eu tenho falar. O futuro chegou, apaga a luz no olhar, brotou a semente, é tempo de semear. Bonito, hein, esse samba? E eu fecho aqui, selecionei mais uma mensagem lá na caixinha de comentários do Spotify, do Thiago Rocha. Primeiro porque ele me faz um super elogio. Brincadeira, não é só por isso não. Um beijo pra você, tá, Thiago? Mas o mais importante, porque ele pede um samba universal, dizendo, vamos aproveitar que a Bianca vai trabalhar direto no carnaval, fazer uma homenagem pra ela. Mas aí a homenagem é pra todo mundo que ama samba, que ama o carnaval, porque esse aqui do Salgueiro é demais. Explode coração, Laerte Afonso. Então vamos assim, hein, sambando pro fim de semana de carnaval. E na segunda-feira eu tô de volta. Nosso DJ Laerte Afonso, nossa editora Edmilson Fernandes também se despedem de você. E tem Panorama da Noite ainda hoje com Nadédia Calado. Semana que vem uma edição só, tá? Durante o carnaval, aqui com a gente. Um beijo, boa folia, bom fim de semana. Foi no balanço da sua mãe.
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.